pode aplaudir o Senhor pela vida do pastor Hernani? Pastor Hernani é meu mais novo amigo de infância. A gente se conhece não há muito tempo, mas assim, nós temos amigos em comum e eu tenho certeza que Deus vai usar eles de maneira tremenda aqui nessa noite. Você está em casa, fica à vontade, viu, pastor? Deixa Deus te usar até a última gota. Aleluia. Boa noite. Se o Emerson fala com o termo que ele estava antes, o que ele disse, sem mais delongas, eu ia dizer que ele era um pastor batista. Sem mais delongas foi demais, né? Irmãos, é uma grande alegria estar aqui com vocês, com a pastora Fernanda, o pastor Emerson. Como eles falaram, a gente se conhece de fato, não tem muito tempo, mas de história, de ouvir, já tem bastante tempo. O pastor Fabinho me trouxe, eu estava pregando lá na igreja Batista Monerol, lá na Ilha do Governador, no domingo e na segunda, e na sexta e no sábado eu estava pregando numa convenção, lá em Teresópolis, também na igreja Batista, e agora estou aqui com vocês. Essa data eu não ia estar aqui, eu ia estar na África. Eu já tinha falado com o Emerson, pastor Emerson, porque nós temos 26 igrejas na África, só para confirmar o que Deus falou mesmo. Nós temos 26 igrejas na África, 55 missionários. Nós estamos em Moçambique, Malawi, Zimbábue, Zâmbia e Camarões, mais um casal de missionários na China. Sou presidente de uma agência missionária, hoje uma das grandes agências que tem, chama Visão de Evangelismo Mundial, e o nosso trabalho é muito bacana. A gente traduz Bíblias e distribui elas em 5 idiomas na África. Deus já nos levou a mais de 78 países fazendo isso, traficando Bíblia. Já me vesti de cocô, verdade, para despistar o faro de cachorro no meio do mato. A coisa é uma bênção, irmãos, é uma bênção. E agora eu também sou pastor da comunidade Preciosa Graça, uma igreja bebezinha também, né? E Deus tem feito grandes obras. Bom, eu quero que você pegue a sua Bíblia em Tiago, no capítulo 2. Deixo aqui um abraço de 2 pastores que eu tenho, um de cobertura e um de discipulado. Um é o pastor Luciano Subirá, deixo um abraço dele para vocês, são amigos. Agora o pastor Luciano não dá mais para fazer a brincadeirinha, se o Luciano Subirá todo mundo sobe, já não dá mais. 4 querubins, agora ele já não perdeu a graça. E o outro é o pastor Abe Hilbert, que lá de Fortaleza. Sou casado com obviamente com uma mulher. Hoje você tem que falar assim. Há 15 anos, 17 anos juntos, né? 2 anos de namoro e noivado, 15 anos de casado. Sou pai de uma menininha de 1 ano e meio e um menino de 13 anos. Você pensou que eu era garotão, né? Se amarrou seu bode. Meu filho tem 13 anos e a minha filha tem 1 ano e meio. 12 anos depois, o número 12, sabe o que isso significa? Nada. Atos capítulo 2. O que eu falei? Vocês têm certeza? Tiago capítulo 2. Sai daqui, Atos. Tiago no capítulo 2. Irmãos, eu vou tratar de um tema aqui hoje muito importante, que é o tema da fé. Antes de nós entrarmos na abordagem do tema, quem era o autor do livro? Tiago, irmão do Senhor Jesus, foi um dos últimos apóstolos a crer em Jesus. Ele era discípulo de João, mas depois que ele passa a crer, no capítulo 1, verso 1, você veja Tiago dizendo: Tiago, servo e irmão do Senhor. Ele primeiro se põe como servo, depois ele dá a carteirada, irmão. Esse Tiago, ele era o pastor da igreja de Jerusalém, era o teólogo da igreja, o homem mais sábio da igreja.
ele era de um respeito, uma credibilidade tão grande dentro da igreja, que foi por causa de Tiago que Paulo e Pedro brigaram, né? Lá estava Paulo e Pedro e Barnabé comendo entre os cristãos não judeus, fato que era abominável pelos cristãos judeus. Quando Tiago entra a porta dentro, Pedro e Barnabé assustam com a presença de Tiago e se levantam da mesa. Atitude essa que causa uma repulsa, uma revolta em Paulo que era discípulo de Pedro. E a Bíblia diz que mesmo ele sendo discípulo de Pedro, ele repreendeu na face Pedro pela sua atitude de hipocrisia, porque ele era passivo de repreensão. Ele falou assim: até agora você estava comendo entre os irmãos, porque chegou o nosso irmão Tiago, você agora diz, não estou com eles. Foi uma atitude hipócrita, reprovável. Isso mostra tamanho a importância de Tiago dentro da igreja. Ele chega ao ponto de intimidar os demais apóstolos. A carta de Tiago é comparada ao Provérbios do Novo Testamento. A carta de Tiago é comparado ao Sermão do Monte de Jesus. Você entender a importância. E Tiago é um pregador completamente expositivo. Tiago, ele usa cada capítulo para abordar um tema. O que Paulo fala em 14 cartas, Tiago fala em apenas alguns capítulos. É um homem muito sábio, totalmente contemporâneo. E aqui no capítulo 2, ele vai abordar o tema da fé. No versículo 14 em diante, ele começa assim dizendo: de que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar a sua fé se não tem obras? Acaso esse tipo de fé poderá salvá-lo? Preste atenção. Aparência. Isso aqui é chamado tecnicamente na teologia de português experimental. O que é isso? Ler como se lê. O texto diz: acaso essa fé. Tiago não está contradicando Paulo dizendo acaso a fé poderá salvar. Ele diz um tipo de fé. Ele disse essa fé. Amém? Isso precisa ser muito bem dito. No verso 15 ele diz: se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa e passando privação do alimento de cada dia, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e comei até satisfazei-vos, porém sem lhe dar alguma ajuda concreta, do que adianta isso? Esse é o tipo de fé que Tiago está contraditando. E ele prossegue no verso 17: deste mesmo modo, em relação à fé por si só. Percebeu? Qual é a fé que ele está contraditando? A fé por si só. Se não for acompanhada de obras, está morta. Agora no versículo 18 ele traz um personagem que na arte da retórica chama-se de diatribe. É quando você cria um personagem. Esse personagem não existe, mas ele inventa esse personagem. Ele diz assim no verso 18: entretanto alguém poderá afirmar. Percebeu? Esse alguém não existe, mas ele diz assim: entretanto alguém poderá afirmar: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me tua fé sem as obras, e eu te demonstrarei minha fé mediante as obras que realizo. No verso 19 ele traz mais um personagem. Esse muita gente não gosta, porque tem uns que gostam. Diz assim: crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Bom, Senhor, fale conosco, que não seja o que fale, mas seja o teu Espírito. Fale aos nossos corações. Pregue, Espírito Santo. Esconda-me atrás de ti, que a carne não se manifeste, que o homem não se manifeste, mas que o teu Espírito possa falar aos nossos corações. Bom, irmãos, a fé é uma doutrina chave no cristianismo. Em Efésios capítulo 2, no versículo 8 ao versículo 10, nós lemos assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. No versículo 9 diz: e não vem de vós, tanto a fé como a graça é dom de Deus. No versículo 10 diz: nós somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão o Senhor preparou para que andássemos nela. Preste atenção nisso. A salvação, obviamente, ela não é pelas obras, mas ela é para as obras. Como observamos o texto, somos salvos para as obras. Toda salvação é seguida de uma missão.
Não existe salvação sem missão. Observa comigo. Jesus Cristo disse: eu vos escolhi para dar fruto. Em Efésios 1:4 diz: nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos. Em Efésios 2:10 diz que nós somos salvos para as obras. Ou seja, eu não posso ser salvo pelas obras que eu realizo. As obras não podem me levar para o céu, mas eu tenho que levar as minhas obras para o céu. Você entendeu? Toda salvação é seguida de uma missão. Eu sou salvo para as obras, sou salvo para ser santo, sou escolhido para dar fruto e não o contrário. Agora você sabe qual é a diferença de fruto e obras? Normalmente quando um pastor é confrontado, ele diz o seguinte: esses são os meus frutos, pelo fruto conhece a árvore. Não é isso? E o que eles estão querendo dizer que é fruto? Eles estão querendo dizer que aquilo que eles fazem, as almas que ganham, os milagres que realizam, as pessoas que eles batizam, eles chamam isso de fruto. E na realidade, isso não é fruto. Fruto é uma coisa e obras é outra coisa. Obras é tudo que eu faço para Deus. Frutos é tudo que Deus faz em mim. Percebeu? Obra precisa ser realizada, fruto precisa ser produzido. Jesus diz em Mateus 7, no versículo 20, que toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Ou seja, a obra é realizada e o fruto é produzido. A Bíblia Sagrada deixa claro, em Efésios 2:10, que nós somos salvos para essas obras. Antes de você ser salvo, o Senhor preparou os seus feitos, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão o Senhor preparou para que andássemos nela. Isso significa que não existe salvação sem missão. Charles Haddon Spurgeon dizia que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. E aí eu já faço das palavras dele a minha, e eu digo que ou você desce do buraco ou você segura a corda para quem desce. Não existe chamado de Jesus para ser fiel de uma igreja, para ser membro de uma igreja, para fazer parte do hall de membro de uma igreja, mas existe o chamado de Jesus para ser discípulo do seu povo, o trabalhador da seara. Ainda em Romanos, no capítulo 1, no versículo 17, o apóstolo Paulo, transcrevendo um texto do rei Davi, ele diz que o justo viverá da fé. Em Romanos capítulo 14, no versículo 23, o apóstolo Paulo diz que tudo que não provém de fé é pecado. Aí você começa a entender a importância da fé na doutrina do cristianismo. Em Hebreus capítulo 11, no versículo 6, nós vemos uma famosa galeria, chamada Galeria da Fé, em que homens e mulheres morreram e viveram pela fé que eles tiveram. Ainda em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, diz a Bíblia que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o temem e o buscam. O que é fé? A palavra em si sugere a definição. Fé, a palavra é pistis, que significa confiança em algo que entende. Aquilo que você não entende, você não desfruta. Por isso que a fé vem pelo ouvir. Em Romanos 10, 17, e ouvir a palavra de Deus. O que você não entende, você não desfruta. Portanto, no capítulo 2, o apóstolo Tiago ele vai sugerir a cada um de nós que existe basicamente 3 tipos de fé. Veja você, não é todo mundo que diz que crê em Deus que está salvo. Vir à igreja não te faz um crente, como ir no McDonald's não te faz um Big Mac. Isso é profundo. Jesus disse: nem todo aquele que diz
transformação interna. Por isso que Tiago vai confrontar o estilo de vida e a fé que cada um diz ter. Ou seja, você crê de verdade em Deus? Obviamente você vai dizer que crê. Todo mundo diz que crê em Deus. Agora, presta atenção no que eu vou dizer. Eu não conheço você, não sei quem é você. Então qualquer coisa que eu for falar aqui não é nada pessoal. Amém? Amém. Isso é muito bom. Eu acredito em profecia sim. O rapaz não me conhece, nunca soube dos nossos projetos na África e só veio confirmar que estão fazendo a coisa certa. Tem hora que é bom Deus fazer uns mimos desses com a gente. É ou não é? Então, irmão, é muito bom eu não te conhecer, porque eu estou livre para ser usado por Deus. Amém? É duro quando você é pastor de igreja, você fala, irmão, está dando indireta. Eu pego o microfone e já falo, irmão, qualquer coisa que eu falar aqui não é indireta. Se servir disso no chapéu, louve a Deus e vai para casa. O pastor conhece a vida de todo mundo, não pode falar nada. Se você falar de qualquer coisa, está falando de alguém. Então, pastor me conhece, fala, irmão, se Deus quis mexer na sua ferida, põe um chapéuzinho e vai na benção. É assim que funciona. Bom, qual é o tipo de fé que cura? Qual é o tipo de fé que produz, que salva? Tiago vai nos ensinar que existe pelo menos 3 tipos de fé. A primeira fé, ele chama de fé morta, uma fé improdutiva. A segunda fé, ele chama de fé dos demônios, isso mesmo, fé dos demônios. A terceira fé, ele chama de fé genuína, fé salvadora. Se eu perguntar qual das 3 você tem, você vai dizer que é a terceira. Mas há testes a serem feitos aqui nessa noite para descobrirmos qual dessas 3 fé possuímos. Quem está comigo? Vamos então falar do primeiro tipo de fé, a fé morta. E o termo está no verso 17. Tiago diz assim: deste mesmo modo, em relação à fé, por si só, olha o termo, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Quais são as características de uma fé morta? Já parou para perguntar? Quando Jesus diz assim, pelos frutos os conhecereis, eu já mudo o termo, eu já digo o seguinte: pelos frutos me conhecerei. Você sabe se você está sendo um bom cristão pelo fruto que você conhece e se produz. Fruto é aquilo que eu sou quando ninguém está olhando. Fruto é quando eu sou dentro do carro, é em casa, é no escuro. Isso é chamar de fruto. Porque se fruto fosse igual obra, Jesus não citaria o versículo 28, curamos no teu nome, profetizamos no teu nome, expulsamos demônios no teu nome, fizemos milagres no teu nome. Tudo isso é obra, percebeu? Veja que ele separa muito bem o fruto da obra. Agora, a obra é necessária, mas a obra sem a fé não é obra. A fé é necessária, mas a fé sem a obra é morta. Esse casamento não pode ser divorciado. Quais são as características de uma fé morta? Primeiro, obviamente, Tiago diz, é uma fé sem feitos, uma fé solitária, uma fé sem obras. Em primeiro lugar, as características de uma fé sem as obras é que a fé sem as obras nunca te leva a viver uma vida santa. A fé morta, gente, está divorciada da santidade. É muito discurso, pouca prática. E vemos isso. Há muita gente intercedendo, há muita gente interferindo e pouca gente intercedendo. Tem muita gente que sabe como tem que ser feito e pouca gente que faz o que deve ser feito. Isso é fé morta. Fé morta, gente, fala de um abismo, um grande ato entre aquilo que o crente professa e aquilo que ele vive. O cara sabe que Jesus cura, mas não alcança a cura. Ele sabe que Jesus faz milagres, mas ele nunca alcançou um. É fé morta. Ele crê na verdade, mas nunca foi transformado pela verdade. É a verdade chegar na mente, mas não descer para o coração. Você conhece gente assim? Não responda.
Irmão, é um grande erro você dizer que apenas professar, não, eu creio em Jesus. É um erro você pensar que dizer que crê em Jesus, que uma confissão, eu confessei, isso te faz salvo. Não adianta você confessar com a boca se não creu de todo o coração. A palavra crer significa plena convicção, pleno entendimento. Quando a Bíblia diz quem crer e for batizado será salvo, ela está dizendo quem entende. Isso é crer. A fé nunca está divorciada do entendimento. Não existe fé burra, apesar de praticada. Apesar de colocar em prática, ela não existe. Quem está comigo? Amém. Fé morta é uma fé meramente intelectual. É a pessoa consentir com a verdade no papel, mas não ser transformada pela verdade que ela consente. No versículo 14, o apóstolo faz a pergunta: por acaso semelhante fé pode salvá-lo? É um tipo de fé. Ele está dizendo que essa fé semelhante, morta, viver o que não prega. Eu costumo dizer que crente não fala mentira, crente canta mentira. Veja, eu vou citar algumas canções aqui que não são canções lindíssimas, que nós cantamos, são inspiradas pelo Espírito Santo, mas na maioria das vezes não se torna realidade na nossa vida. Por exemplo, eu tenho um grande amigo meu que é o Davi Sassa. Eu fico brincando com as músicas dele, porque ele compôs assim uma canção assim, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Vai nessa, vai nessa. E que diminua eu queria tanto que isso fosse verdade. Até na minha vida, às vezes eu tenho que brigar com o meu ego, falar: Senhor, essa música tem que ser verdade na minha vida. Porque nós cantamos isso aqui, quando o pastor esquece do meu aniversário, eu entro em crise. Não é? E aquela que diz assim, abro mão dos... Vamos lá, gente, vocês não estão... Mão dos meus planos. Abro mão da minha vida. Aí a coisa vai estreitando. Abro mão dos prazeres e das minhas... Eu vou falar devagar para ser bem decisivo. Agora a parte é pior. Abro mão das riquezas. Aí suspira no fim. Estou apaixonado. Agora veja, o mesmo que canta abro mão dos meus planos, dos meus sonhos da riqueza, 5 minutos depois canta restitui. Você abre mão ou pede restituição? Você tem que decidir. Agora veja o que eu estou te dizendo. Essas canções foram dadas pelo Espírito Santo, são canções de Deus, mas nós não estamos vivendo o que cantamos. Eu tenho um outro amigo do mesmo ministério nosso que canta. Eu não sei se chegou aqui essa música, mas virou hit por aí, que ele cresça, que eu diminua. Chegou? Que ele apareça. Eu falo, Neigma, eu queria que essa música se tornasse realidade. Agora veja você, nós cantamos, irmãos, o que é de Deus, porque essas canções são extremamente inspiradas pelo Espírito Santo. Essas canções foram dadas pelo Espírito Santo, mas nós não conseguimos viver o que cantamos. Realmente temos que abrir mão. Você entende o que eu estou dizendo? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Quem entende isso, diga amém. Amém. Agora você começa a perceber que a fé morta é uma fé desviada daquilo que se crê. Enquanto tem pastores que não vivem o que pregam, tem cristãos que não vivem o que cantam. E a fé morta, a grande característica dela, gente, é essa. Terceira característica de uma fé morta: fé morta não produz frutos dignos
Diga isso: fé morta não produz frutos dignos de arrependimento. Você sabe o que é arrependimento? Bom, em primeiro lugar, arrependimento é a primeira pregação evangélica e a principal. A primeira pregação da Bíblia não foi sobre perdão, sobre misericórdia, sobre graça, sobre amor. A primeira pregação da Bíblia está em Marcos capítulo 1, no versículo 4. A primeira pregação da Bíblia está escrito assim: assim apareceu João no deserto pregando arrependimento de pecados. A palavra arrependimento é um misto de duas palavras gregas, meta-noel. Juntamos virou metanoia, mas é metanoel. Metanoel tem dois significados que se tornaram um. Primeiro significado aponta para o estilo de vida, meta, daí vem a nossa palavra alvo. Segundo significado aponta para o que eu penso, aí vem a palavra noel. Metanoel ou metanoia significa mudança de mente para mudança de estilo de vida. Quando João Batista, Jesus, os discípulos diziam arrependei-vos para entrar no reino de Deus, literalmente eles estavam dizendo muda de vida ou muda de Deus. Olha aí, Deus. Arrependimento não é só quando você chora, arrependimento é também quando você muda. Arrependimento não é só chorar, a culpa também chora, mas o arrependimento é voltar para a vida. Agora escute mais isso. Quantos aqui creem? Escuta, irmãos, preste atenção. Mania de velho, deixar o óculos. Preste atenção. Quantos aqui creem que quando você peca, você pede perdão, o Senhor te perdoa? Diga aí, eu creio. Mais alto para heresia ser mais forte. Vai lá. Irmão, não tem um só texto na Bíblia que diz que pedir perdão traz perdão. Muito pelo contrário. Se eu terminasse tudo agora, muito pelo contrário. Quando você pede perdão por um pecado que você não vai abandoná-lo, ao invés de você ser perdoado, você tem ira acumulada. Abre aí Romanos capítulo 2. Ainda estou pregando sobre inferno, calma aí. Romanos capítulo 2, versículo 4. Coisa linda, Deus. Diz assim, ó: ou porventura despreza a imensa bondade da sua benignidade, não percebendo que é a própria misericórdia de Deus que gera o arrependimento. Ou seja, chorar por pecado é misericórdia. Ser confrontado por pecados é misericórdia. Quando você não chora mais, não é mais confrontada, porque está sem misericórdia. Estava numa igreja, no escritório, e entrou um rapaz que tinha feito uma coisa antes de casar lá. E ele entrou chorando: pastor, eu sei que. E eu lá preparando, né, vendo o que eu ia pregar, e o pastor segurou no ombro do rapaz e falou: meu filho, você pediu perdão? Pedi, pastor. Então descansa, rapaz, vai com Deus. Aí eu levantei e falei: pastor, eu sinto muito, eu ouvi, não precisava eu ouvir, mas eu ouvi. Deixa o rapaz chorar, mas deixa ele chorar muito. O homem não pode ser frio a duas coisas: a glória de Deus e ao seu pecado. Quando você não chora mais por pecados, você está sem a misericórdia. A Bíblia diz que é a misericórdia de Deus que faz você
sentir dor pelos seus pecados. Então escute bem isso. Qualquer culpa que venha a você antes do arrependimento é do Espírito. Qualquer culpa que venha a você depois do arrependimento é do diabo. Percebeu? Então Satanás, ele é terrível. Satanás vem e diz o seguinte: antes de você se arrepender, não, isso não é pecado não, pecado não existe, isso é bobeira, não existe pecado, descansa, agora você se arrepende. Aí o diabo vem e diz: ei, você não pode ser perdoado, o que você fez é muito grave. Você entendeu aí o paradoxo? Agora o apóstolo João diz: quem confessa os seus pecados, a Bíblia diz: se confessares os vossos pecados, o Senhor é digno, Ele é bondoso para perdoar as suas iniquidades e os seus pecados. Agora a confissão é diferente de pedir perdão. A confissão é um fruto do arrependimento. Você nunca vai encontrar na Bíblia um texto dizendo: quem pede perdão é perdoado. Muito pelo contrário. A Bíblia Sagrada diz que é quem confessa e deixa que encontra misericórdia. Pedir perdão não traz perdão. Arrependimento traz perdão. Nenhuma pessoa que pede perdão por um ato que ela vai continuar a cometer encontra misericórdia. Olha o verso 5 de Romanos 2. Agora o texto é mais duro. O irmão disse assim: pastor, seu estilo de pregar é duro. Não existe pregador duro, existe texto duro. É o pregador que não pode mudar o texto. Romanos 2 e 5 diz assim, ó: entretanto, por causa da tua teimosia e do teu coração insensível, e que não se arrependes, o que acontece no resto? Leia o resto. Acumulas ira sobre ti no dia da ira de Deus, quando se revelará seu pleno juízo. Você percebeu? 2 e 5. Quando você pede perdão por um pecado que você não vai abandonar, ao invés de você ser perdoado, você tem ira acumulada. Veja, pastor Hélio, um camarada vem e erra com você. Qual é o seu time de futebol? Graças a Deus. Não vou fazer essa brincadeira, mas eu vou falar. Deixa eu falar. Vamos lá, vamos mudar de assunto. Ó, bom. Se fosse Botafogo, ainda a gente briga, né? Brinca, né? No Flamengo dá para brincar, não. Tem muito. Mudou o rumo, né? Muda o rumo. Agora veja bem: camarada vem e erra com você. E aí ele vem depois e pede perdão. Mas depois ele comete o mesmo erro. E vem depois e pede perdão. Mas depois ele vem e comete o mesmo erro. E vem depois e pede perdão. Você começa a chamar de quê? Sem vergonha. Aí você fala assim: mas esse cara pensa que eu sou bobo. Ao invés disso te dar alegria, começa a te gerar o quê? Revolta, ira. Esse é o sentimento de Deus. Por isso que a Bíblia diz que você aumenta a ira de Deus quando você pede perdão por um pecado que você não tem intenção de deixar. Porque a Bíblia diz que é quem confessa e abandona, quem confessa e deixa, que encontra misericórdia. Aí a confissão, ela é filha do reconhecimento, do arrependimento. Quando você confessa os seus pecados em arrependimento e deixa, aí você encontra perdão. Olha o filho pródigo, ele disse: pai, pequei. Até aí não tem problema. Se Jesus, irmão, chegou no meu escritório e disse: pastor, eu vim aqui te dizer que eu estou em pecado. E eu ouvi. Falei: e agora, o que você vai fazer? Não, pastor, eu só vim aqui para ser sincero. Falei: então você vai para o inferno sinceramente. Não, pastor, mas não é importante eu ser sincero. Eu falei: irmão, você só eliminou um pecado, o da hipocrisia. Você entende o que eu estou dizendo? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Ser sincero não resolve, a menos que tenha o abandono. Quem entende isso? Diga amém. Diga: tem que abandonar. Agora esse abandonar, gente, é pela misericórdia. Eu tenho uma mensagem minha que se chama graça teimosa. Ninguém consegue abandonar o pecado
mudado se não for a teimosia da graça lhe ajudando a fazer isso. Até o ato de abandono de pecado é misericórdia de Deus. Ninguém muda se ele não for mudado pelo Espírito. Quem está entendendo isso, diga amém? Por isso que a grande característica de uma fé morta é viver um cristianismo sem fruto, digno de arrependimento. Agora você entendeu o que é um fruto digno de arrependimento, porque arrependimento não acontece uma vez. Arrependimento é um mover diário. Você peca diariamente. Então o arrependimento é um mover diário. Dá um amém bem amenhado aí. Bom, fé morta é uma fé meramente intelectual. Não sei se você sabe, o teólogo mais famoso do Brasil é um ateu, se chama Leonard Boff, e não crê em Deus. Ou seja, crer com a mente sem descer para o coração é religiosidade. Crer com o coração sem subir para a mente é só paixão. Veja bem, Jesus disse para a mulher samaritana: chegará o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito. O que é em espírito e em verdade, irmãos? O judeu só adora Deus em verdade, só na letra. Isso é a verdade. Não é suficiente. O que tem de cristãos, eu quero ver na Bíblia, só verdade. Ele nunca adorou em espírito. Jesus disse em verdade e em espírito. Por isso que ele disse isso à mulher samaritana. É a paixão com a ortodoxia, é a verdade da Escritura com o sobrenatural da fé. Diga amém. Bom, segundo tipo de fé. Agora a coisa é um pouco mais complexa. No versículo 19, Tiago chama essa fé de fé dos demônios. É isso mesmo, veja o verso 19. O apóstolo Tiago diz assim: crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem. Os demônios também têm fé, também creem, mas não. Ah, bom. Um dia eu fui na igreja e joguei essa pegadinha, o povo seguiu. Porque normalmente a gente segue a Bíblia. Creio, aí a gente segue, mas não obedece. Isso não está escrito aí. O que está escrito aí é que eles apenas creem. Está claro para você que os demônios têm fé, gente? Está claro aí? Agora, o que é a fé dos demônios? Se a fé morta é uma fé apenas intelectual e religiosa, a fé dos demônios é uma fé emocional. Veja o que diz a Bíblia: eles creem e estremecem. Essa fé aqui sugere um tipo de cristãos que choram, que dizem que sentem a presença de Deus, aqueles que, eu amo meu Deus, mas também não são transformados pela fé que diz que possuem. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que o Deus que você serve é Deus também do diabo? Mais adiante, você precisa entender que Satanás não é um Deus caído. Satanás é um anjo caído. Esse mito que nós temos aí, que Deus e o diabo vivem em guerra, simplesmente não existe. Às vezes nós colocamos na internet Jesus de um lado, o diabo do outro, fazendo uma queda de braço, como se existisse uma guerra espiritual entre Deus e Satanás. Não existe guerra espiritual entre Deus e Satanás. Existe guerra espiritual entre a igreja e Satanás. Por que não tem guerra entre Deus e Satanás? Porque Deus não tem inimigo, Deus não tem adversário, Deus não tem opositor, porque não há Deus como Ele. Não há alguém que possa se equiparar a Ele para fazer oposição a Ele. A Bíblia diz que Satanás é a antiga serpente, inimiga do povo de Deus. Agora veja, não
satanista, não sou advogado do diabo. O que eu vou falar agora não é para defender a pobre serpente, pobre mesmo, comedora de pó, mas é a mais pura verdade. Não coma merenda antes do recreio. Escuta tudo, depois tire as suas conclusões, que nós vamos terminar aqui nessa noite com milagres. Vamos analisar um ponto muito interessante. Satanás pegou Jesus, levou na ponta do pináculo e disse o seguinte: se prostrado me adorares, te darei todo o reino do mundo. Jesus olhou para o diabo e disse: somente ao Senhor, o quê? O quê? Ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Será que Satanás presta culto a Deus? Olha lá, Jó capítulo 1, versículo 6. Será que os demônios adoram a Deus? Cantam, fazem um culto a Deus? Jó capítulo 1, versículo 6 diz: foi um tempo que os anjos do céu, isto é, os filhos de Deus, vieram cultuar a Deus, veio também Satanás. Ok? Agora veja Jó capítulo 2, verso 1. Porque agora de novo Satanás vem com o culto. Diz assim: foi um tempo que os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram adorar a Deus, veio também Satanás prestar-lhe culto. Agora veja você, irmão, a melhor igreja do universo, o melhor louvor do universo, o maior pastor do universo, na verdade o único pastor que não tem pecado, a única igreja que não tem heresia e não tem pecado, o único louvor que não desafina é a igreja que o diabo frequenta. E ainda assim ele é Satanás e não é salvo. Um dia o irmão chegou ali, eu queria ser da igreja primitiva. Eu falei, qual delas? A que tinha incesto, a de Corinto? Ou as de Apocalipse, que de 7 só sobraram 2 de elogio? Irmão, o problema nunca foi a igreja. Escute bem o que eu estou lhe dizendo. Satanás caiu do céu, não do inferno. O pastor dele era Deus. Adão caiu do paraíso. O problema não é o lugar. Jesus venceu no. E quem era o companheiro de Jesus no deserto? Pronto. Um era tentado e o outro tentava. Não é o que vivemos? Quem é o seu companheiro do deserto? Você tem 2. Um é Deus e o outro é o diabo. Um te dá força e o outro te tenta. Agora, o livro de Jó sugere que Satanás também ia para prestar culto. Será que ele presta um culto de maneira certa? Veja Marcos capítulo 5, no versículo, veja aí. Porque Jesus disse que só se pode adorar e servir a um Deus único e verdadeiro. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 1, a história é assim: Jesus chega em Gadara e vai expulsar o demônio. É isso mesmo. Uau. É isso mesmo. E a Bíblia diz que quando Jesus chega em Gadara, os demônios vêm correndo e fazem o quê? Se prostram e o adoram. Mas Jesus diz que só se pode adorar o Deus deles. Olha, quem é o Deus deles? Agora, será que eles adoram de uma maneira certa? Porque Jesus tinha acabado de chegar da cidade e os religiosos disseram que ele era filho de Belzebu. Mas os demônios disseram, não, de Belzebu não, eles são filhos de Deus. Ele é filho de Deus. A religião chamou Jesus de filho do diabo. O diabo chamou Jesus de filho de Deus.
contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Isso que é adoração. Veja você o seguinte: os demônios adoram, cultuam e tem mais, adoram de maneira certa. Filipenses capítulo 2, versículo 6: estando ele na forma de homem, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Por causa disso, Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos. Aonde? No céu, na terra e embaixo da terra, e toda a língua desses que estão no céu, na terra e embaixo da terra confesse e diga que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Ou seja, é essa fé que Tiago está falando aqui, que os demônios têm fé. Agora veja bem, por duas situações. Eu estou correndo, tem mais coisa, mas eu estou correndo. Essa fé que Tiago está falando aqui, tem duas situações. Primeiro, Tiago ataca a confissão de fé cristã. Você diz que crê em Deus. Qual é a confissão de fé apostólica dos cristãos? Crê com a boca, confessa com a boca, se confessa, e com o coração crê, então está salvo. Aí Tiago ataca no primeiro tipo de fé. Você pensa que confessar com a boca é assim fácil? Ele ataca a falsa fé dos falsos cristãos. Agora ele ataca a confissão de fé do judeu, porque o judeu diz que se crê que Deus é o único Deus, é o Shema de Deuteronômio. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Aí ele fala assim: então você, judeu, também pensa que se crê que Deus é um, você está salvo? Aí ele diz: crês tu então em um só Deus? Maravilha, os demônios também crêem, rapaz. A fé não é constituída apenas do intelecto e do professar. Tiago está querendo nos ensinar aqui qual é a fé sobrenatural, qual é a fé verdadeira, que não está ligada apenas à minha mente e nem à minha emoção apenas, porque a fé dos demônios é completamente emocional. Eles tremem. Agora, toda a fé tem que ser causada. Quem causou a fé nos demônios? Os demônios creem em quê? Já que Tiago diz que eles creem, em primeiro lugar, eles creem na existência de Deus. Não tem demônio ateu. Segundo, eles creem que existe um só Deus. Não tem demônio idólatra, e muito menos ecumênico. Terceiro, os demônios creem na existência de um juízo final. Quando Jesus chegou em Gadara: por que viestes nos julgar antes do tempo? Tem crente que não crê mais nisso. Eu vi uma mensagem da pastora Fernanda pregando de crentes que vivem uma vida como se Jesus não fosse voltar. É uma fé morta e meramente emocional. Agora veja você, os demônios cantam a Deus, gente. Acabamos de ler aqui, sim. Eles adoram a Deus, gente. Eles vão em culto e não são salvos, e nunca serão salvos. Não tem, né? Veja o seguinte: vira a igreja. Não, mas eu amo meu Deus, eu adoro, eu cultuo, eu choro quando canto. Isso te faz no mínimo igual um demônio. Mas escute bem, preste atenção. Não, mas eu creio na Bíblia, eu entendo da Bíblia, eu confesso a Bíblia. Isso te faz no mínimo um religioso, e pior que um demônio, porque os demônios creem com a mente, creem com a emoção e não são salvos. Qual é a característica
voltar aqui que eu... Não, isso é só para fazer uma média, um grau. Vai entregar o rolo, então? É assim que vocês falam, entrega o rolo? Eu vou entregar o rolo, então. Olha para mim aqui. Ser crente de rol de membros, nós temos muitos, pastor Emerson. Uma igreja poderosa está nascendo aqui. Uma igreja cheia de glória, cheia de profecia, cheia de cura está nascendo aqui. Mas uma fé genuína precisa ser gerada em nossos corações. Irmãos, o mundo não precisa de mais igrejas. O mundo precisa de mais profetas. Você entendeu o que eu disse? Esse nome dado aqui veio do alto. Porque nós precisamos de pregadores para pecadores e profetas para pregadores. Nunca uma geração precisou tanto de profetas, de igrejas proféticas, de igreja que fala a verdade, que cura e transforma, do que essa geração. E Deus está levantando aqui nesse lugar, não um monte de membros de banco, um monte de crente rol de membro, um monte de exibista. Deus está levantando profetas, homens e mulheres que não temam a nada. Deus levanta você nesse lugar. Quem teme a Deus não teme a ninguém. Irmão do teclado, foi um barulho aí para aparecer que está terminando. Algo sobrenatural do Senhor aqui nesse lugar. Pastora Fernanda, pastor Emerson, uma geração inteira morre quando um profeta é mudo e não vê. Sodoma e Gomorra pereceu porque não tinha profeta. O profeta ficava do lado de fora da cidade calado. Mas quando eu falo isso eu me pergunto, quantas Bíblias tinha em Sodoma e Gomorra? Quantas rádios gospel tinha em Sodoma e Gomorra? Quantas igrejas tinha em Sodoma e Gomorra? E mesmo assim Deus não poupou a nada e nem ninguém. Essa geração já ultrapassou Sodoma e Gomorra em muito. Se Deus não fizer alguma coisa com essa geração, Ele terá que pedir perdão para Sodoma e Gomorra. É o tempo dos profetas, as nações se levantarem. É o tempo dos homens e mulheres cheios de glória, cheios de unção, cheios de poder, cheios de dons, cheios da coragem de confrontar, se levantar. Eu quero te dizer que esse é o seu tempo. Esse é o seu tempo. Esse é o tempo desta igreja. Há algo novo de Deus vindo nesse lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito quem crê recebe. Quem crê recebe. Aleluia. A pregação, irmão, não é aquela que você sai satisfeito com o pregador. É aquela que você sai insatisfeito com si mesmo. Você sabe por quê? Sabe por quê? Porque Deus tem estratégias diferentes de Lúcifer. A primeira, Deus é Deus, Lúcifer é um anjo caído. Lúcifer tem que guerrear comigo. Eu sou inimigo dele. É a igreja que ele quer vencer. O trono que ele queria era o trono da igreja. É isso aí. Isso é para outro tema, depois outra vez. Mas você já entende. Ele nunca quis o trono de Deus, ele quis o seu lugar. Tanto é verdade que eram 5 querubins, ficou 4. Qual era a grande característica de Lúcifer? Isaías 14:12. Dominava as nações. Qual era a outra característica de
Lúcifer introduziu o louvor do Senhor. Qual é a sua característica hoje? Quem ocupou o lugar de Lúcifer? Quem Deus fez para ficar no lugar desse anjo caído? Lúcifer era coberto com pedras preciosas. Aí Deus falou: eu vou fazer outro, que eu não vou cobrir ele com pedras preciosas, eu vou cobrir ele com o meu Espírito, eu vou cobrir ele com a minha glória. A Bíblia diz que Deus soprou nesse homem o Espírito dele. Você não é coberto de ouro, você é coberto com glória, você é coberto com unção, você é coberto com o Espírito de Deus. Glorifica ele, igreja, glorifica ele, igreja. Eu quero fechar. No entanto, o que faz a minha fé ser considerada uma fé bíblica, uma fé que alcança, uma fé de Pedro, que a sombra dele curava as pessoas, fé que transporta montanhas? Bom, basicamente, irmãos, três coisas. Agora veja, eu não estou falando isso para eu parecer o sabichão melhor. Meu jeito de pregar é esse mesmo. O que eu vou falar aqui não é para parecer entendido, é porque é verdade. Toda vez que você lê na Bíblia fé, você precisa entender que na fé verdadeira tem três palavrinhas incrustadas ali, dentro delas. Todas as três vêm da sua raiz, do grego, obviamente. Não vou falar grego para você pensar que eu vou falar porque é necessário. Primeira palavra é notia. Notia significa conteúdo. A fé tem que ter três palavras. Segunda palavra é ascensos. Ascensos significa convergência, coerência. Terceira palavra é fidúcia, que significa prática. Ou seja, qual é o conteúdo da fé? Qual é o conteúdo da fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Qual é o conteúdo da fé? A palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? Não é o que é. A palavra de Deus não é letras. A palavra de Deus é uma pessoa. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. O verbo, a palavra que se fez carne. Crente vive de Cristo. Crente vive de Cristo, não de crise. Crente vive de Cristo, não de crise. Crente vive de Jesus. Jesus diz: não é desse pão que você está correndo por causa da crise, é da minha palavra. Eu sou a palavra que desceu do céu. Então qual é o conteúdo da nossa fé? Jesus. O Evangelho é cristocêntrico. Tudo é sobre Jesus. Aleluia. Segundo, esse crer em Jesus tem que ter coerência. Com o quê? Com a prática. Ou seja, se você não viver o que canta, volto a dizer, irmãos, todas essas canções brincadas aqui por mim são cantadas em nossa igreja, são as que eu amo. Entendeu? Não é as canções ou a letra que eu falo, ok? Entenderam? Quem entendeu, diga amém. Mas vivermos o que cantamos, vivermos o que pregamos, vivermos o que testemunhamos. Se não tivermos sobrenatural em nossos dias, nossa igreja de hoje não será a igreja apostólica. Se Jesus curou no passado, tem que curar hoje. Se Jesus curou o cego no passado, por que os cegos continuam cegos hoje? Mas se os pecadores se arrependiam lá, por que hoje não se arrependem? Por que hoje eles continuam nas suas práticas? Tendo em vista que a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Agora, pastor, eu não consigo praticar toda a Bíblia.
honestamente falando, eu também não. Mateus 5 ainda é um desafio para mim. Aquela parte que Jesus fala: ame os seus inimigos e dá presente para eles. Ô irmão, deixa eu te falar, amar o inimigo ainda vai, agora dar presente é um absurdo. Não tem muita coisa na Bíblia que eu não consigo praticar. Eu sou uma pessoa, minha esposa fala que eu não sou, quando o cara é muito nervoso, o quê? O temperamento? Não. Sanguíneo. Ela fala que Deus, tem gente que fala que tem um estopim curto. A minha esposa está orando para Deus me dar um estopim ainda. Irmão, há algo em mim que precisa ser transformado. Meu temperamento é uma bomba atômica. É sério. Esse dia o irmão me perturbou, eu vi isso, não sei de quem, eu usei com ele. Me perturbou tanto, irmão, vou dar um tiro no seu carro. Eu falei, mas querido, você é crente, é por isso que é no carro. Mas você vê como que Jesus já me mudou. É uma evolução muito grande. Tinha no carro, não pode aqui, né? Eu fui pregar nos Estados Unidos, se você é o livro da bala perdida, o americano ficou olhando. Bala perdida, pastor? Falou, tá bom, seu livro é do terrorismo. Aí entendemos. Irmão querido, nenhum de nós estamos aperfeiçoados. E por um simples motivo, confundimos santificação com glorificação. Santidade é uma obra minha, santificação é uma obra de Deus, glorificação é uma obra por vir. Pega aí, é rápido, não dá para eu repetir. Gravou? Tu assiste. Santificação é uma obra do Espírito, só Ele pode me santificar. Santidade é uma obra minha, eu me mantenho santo. Glorificação é uma obra por vir. Santidade não é viver à margem. A Bíblia Sagrada diz que Enoque, no pior época da história da humanidade, conseguiu andar com Deus. Foi na Babilônia que Deus encontrou Daniel. Foi na Babilônia que Deus encontrou Sadraque, Mesaque e Abednego. Você pode estar na Babilônia junto com os babilônicos. Santidade é você estar no sistema sem se corromper com o sistema. Agora escute isso. Eu tenho orado a Deus para me mudar, porque enquanto eu não for transformado, Deus vai usar gente para me mudar. A morte do orgulho é a humilhação. Você não humilha gente humilde. Se tem ego para queimar, Deus sempre vai levantar alguém para te humilhar. E a Bíblia chama isso de cruz, porque a diferença é gritante, irmãos. Satanás, quando ele quer me derrubar, ele me exalta. Você é bom, você é o cara, você é um sem Bolt. Você é o cara, você merece uma medalha de ouro. O diabo me exalta para me abater. Deus me abate para me exaltar. E Deus ofende a mente para alcançar o coração. Deus só pode usar o homem grandemente depois de quebrantá-lo grandemente. Entendeu a diferença? Então o que eu tenho que fazer com essa fé minha que não muda? O que eu tenho que fazer? Agora é o último texto que eu vou ler. Irmão, nunca acredito no pastor quando ele diz que está terminando. Eu estou terminando, viu? É meia hora que eu estou terminando. Tiago, a idade chega e ele não consegue ler. Tiago capítulo 2, versículo 22. Tiago vai nos ensinar, porque irmão, só eu que tenho uma fé imperfeita, ou tem mais gente aqui com uma fé incompleta? Eu contei o meu pecado, agora eu quero ouvir o seu. Depois você me conta. Então você me conta, eu quero saber. Olha aqui,
Nenhum de nós temos uma fé completa. Aí Tiago diz o seguinte: vês dessa forma que tanto a fé como as obras estavam agindo juntas. Agora olha como que uma fé é aperfeiçoada. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Uau! Você percebeu? Já ouviu aquele ditado que está escrito em Heresias 1, verso 2? Que a prática leva à perfeição. É você perdoando que você aprende a perdoar. É praticando que você aperfeiçoa a sua fé. Escute o que eu vou te dizer. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de fé. Para uns ele disse: nunca vi tamanha fé. Para outros ele disse: homens de pequena fé. Então não existe acepção de pessoas, existe acepção de fé. Por isso que Jesus nunca disse: vai que eu te curei, mas ele dizia: vai que a tua fé te curei. Fique em pé no seu lugar, senão não para. Olha aqui para mim. O pastor Emerson me pediu encarecidamente para eu tomar cuidado com o horário, coisa que eu faço com todo pregador que vai na minha igreja. O pastor Fabinho me pediu a mesma coisa. Tem coisa que é mais forte que a gente, irmão. Mas eu vou terminar agora. Nunca acredito, irmão. Falei para você não acreditar. Eu quero fazer duas coisas aqui nesse culto. Primeiro, pastor, eu dou cesta básica, eu estou salvo. Você aprendeu que não. Mas pastor, eu vou na igreja, eu estou salvo. Você aprendeu que não. Pastor, eu canto, eu amo meu Deus, eu estou salvo. Você aprendeu que não. Quando é que o fruto, pelo fruto você se conhece? Pela prática. Jesus diz que aqueles que conhecem as Escrituras e as praticam, fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Irmão, você deve fazer como Jesus disse: Senhor, me ajuda na minha pequena fé. Senhor, me ajuda na minha pouca fé. E é isso que eu quero que você faça em 3 minutos. Se você acha que a sua fé é defeituosa, que você não está conseguindo viver o Evangelho,